Boa noite a todos. Vamos dar início à nossa palestra virtual. Quero ajustar um pequeno equívoco. Eu anunciei que eu ia falar sobre o capítulo 3. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Porém, não é capítulo 3, tá? É capítulo 4. Foi um equívoco de minha parte aí. Peço desculpa a todos, tá? Mas vamos lá. Nesse capítulo, ele aborda a reencarnação e a ressurreição dos dois. É importante a gente poder prestar bastante atenção no sentido de que qual é essa diferença, né? Então, diz o seguinte: após a transfiguração, seus discípulos então o interrogaram desta forma: por que dizem os escribas ser preciso que antes volte Elias? E Jesus lhes respondeu: é verdade que Elias há de vir e restabelecer todas as coisas, mas eu vos declaro que Elias já veio e eles não o conheceram e o trataram como lhe aprouve. E assim que farão sofrer o Filho do Homem. Então seus discípulos compreenderam que fora de João Batista que ele falara. Essa parte aí está na Bíblia em Mateus capítulo 17, versículo 10 a 13, e também em Marcos capítulo 9, versículo 11 a 13. Bom, nós podemos observar que quando Jesus fala nesse sentido de que Elias já havia vindo e que eles não reconheceram, né? Não conheceram e trataram ele como eles quiseram, né? A gente começa a tentar buscar através das histórias. A gente vê que Elias degolavam as pessoas, ele degolava quando achava que devia, enfim. E aí a gente consegue ver nessa palavra do Cristo exatamente que existe a reencarnação e existe também a questão da ação e reação. Porque a forma com que João Batista foi morto também foi semelhante àqueles que ele, quando Elias, fazia a mesma coisa, né? Foi degolado. Enfim, seguindo esse capítulo, nós vamos ver o seguinte: que quando fala de ressurreição e reencarnação, voltando a falar, estamos no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, diz o seguinte: a reencarnação é a volta da alma ou espírito à vida corpórea, mas em outro corpo especialmente formado para ele e que nada tenha comum com o antigo. Ou seja, a reencarnação, né? O espírito, ele se programa para voltar num corpo físico e com um corpo diferente do que ele tinha, assim como Jesus disse, né? Que Elias, ele tinha vindo, mas ninguém o reconheceu, e todo mundo tinha visto João Batista pequeno. Bom, enfim, e continua: a palavra ressurreição podia assim aplicar-se a Lázaro, mas não a Elias, nem aos outros profetas. Se, portanto, segundo a crença deles, João Batista era Elias, o corpo de João não podia ser o de Elias, pois João fora visto criança e seus pais eram conhecidos. João, pois, podia ser Elias reencarnado, porém não ressuscitado. Bom, a gente vê aí claramente, nas palavras do Cristo, a gente já vê essa explicação sobre reencarnação e ressurreição, observando a diferença entre os dois. Nós podemos fazer aqui uma pausa pensando em Lázaro. Lázaro estava lá já com seu corpo apodrecendo, vamos falar assim, e Jesus chega lá e chama Lázaro, né? E Lázaro então levanta e sai fora da tumba. Foi de espantar, é claro. Se fosse hoje, né, a gente podia até pensar um pouquinho na parte científica da coisa, quando se fala da catalepsia e da letargia. Jesus
com toda certeza, sem sombra de dúvida, Jesus viu que Lázaro em espírito estava ligado ao seu corpo físico, porque Lázaro, nós sabemos que quando retornamos ao corpo físico, nós somos ligados por um cordão fluídico entre nós e o nosso corpo. Então Jesus, tendo digamos, uma mediunidade tão acima da média, né? Ele conseguia ver esse cordão fluídico, portanto, ele sabia do que se tratava. Ele sabia que aquilo não era um desencarne, né? Porque os laços que unem o corpo à matéria, ele não tinha se rompido. Bom, então, quando Jesus chama, era tão forte a vibração de Jesus que Lázaro acabou atendendo. Bom, então já deu para a gente ver que ressurreição e reencarnação é diferente. Ressurreição é quando volta ao mesmo corpo, e reencarnação é quando retorna à vida num novo corpo físico. A reencarnação fortalece os laços da família, ao passo que a unicidade das existências os rompe. Ou seja, a reencarnação ela consegue nos explicar muitas coisas relacionadas à família. Enquanto se fosse uma única encarnação, nós não poderíamos explicar determinadas coisas. A gente sempre cita esse exemplo. Por exemplo, numa família onde tem 10 pessoas que ali vivem, nem todos se entendem igual um ao outro. Sempre há um que você tem um carinho maior, uma proximidade maior e se afasta um pouco mais do outro. É normal? Claro que é normal, né? Então, diz assim, com a reencarnação e progresso a que dá lugar, todos os que se amaram tornam a encontrar-se na terra e no espaço, juntos gravitam para Deus. Ou seja, quando desencarna, nós vamos reencontrar os nossos familiares, aqueles nossos afetos, né? Principalmente familiares, né? Então nós vamos encontrá-los, sim, e poderemos voltar à vida no mesmo lar mais tarde, num outro período. E continuando, se alguns fraquejam no caminho, esses retardam o seu adiantamento e a sua felicidade, mas não há para eles perda de toda a esperança. Ajudados, encorajados e amparados pelos que amam, um dia sairão do lodaçal em que se encontraram. Com a reencarnação, finalmente, a perpétua solidariedade entre os encarnados e os desencarnados, e daí estreitamentos dos laços de afeição. Bom, imaginem, nós temos tantos amigos, tantas pessoas que a gente conhece, que muitas vezes nós nos damos muito bem com eles. Às vezes mais do que aqueles que são parentes consanguíneos. Por que será? A questão é simples. Como eu falei agora há pouco com relação às irmandades, né? São pessoas, espíritos que têm necessidade de viver juntos, que foram desafetos do passado e agora, para que possam aprender a se perdoar, então eles vão se entrelaçando. Vai chegar um momento que não há mais necessidade de reencarnar no mesmo lar. Neste momento, um espírito pode reencarnar em outro lar, às vezes até tão longe, né? E eles demorarem muito tempo para se encontrar, ou talvez nem se encontre nessa encarnação. O que se passa é que às vezes pode se encontrar e tem um certo afeto, um certo carinho que chama a atenção, né? São espíritos simpáticos por um laço que já foi criado numa existência pretérita, e esse laço é indestrutível para sempre. Então a reencarnação fortalece os laços familiares, sim, por esse momento, porque uma vez reencarnando no mesmo lar,
Todas as arestas são aparadas de várias reencarnações, às vezes nem sempre numa só, pode dar-se várias vezes reencarnando num lar semelhante, até que consegue se desvencilhar daquele ódio, daquela contrariedade e acaba se amando. E aí, sim, quando retorna, sente aquele carinho enorme. E quando se encontra, mesmo não estando vivendo no mesmo lar, há sempre um carinho excessivo até. Bom, aí tem uma pergunta que é do item 24. Quais os limites da encarnação? A resposta: a bem dizer, a encarnação carece de limites precisamente traçados. Se tivermos em vista apenas o envoltório que constitui o corpo do espírito, dado que a materialidade desse envoltório diminui a proporção que o espírito se purifica. Então, quer dizer, nós temos sim um limite, né? Mas esse limite se estende ao longo de tantas encarnações, porque na realidade, enquanto nós não apararmos as arestas, ou por se dizer, melhorar a nossa condição espiritual, nós vamos continuar reencarnando. E continua assim: em certos mundos mais adiantados do que a Terra, já ele é menos compacto. Ele é o corpo físico, ok? Menos pesado e menos grosseiro. E, por consequente, menos sujeito às vicissitudes. Ou seja, quanto mais elevado, menos sofrimento, menos dificuldade vamos passar. Em graus mais elevados, é diáfano e quase fluídico. Vai desmaterializando-se de grau em grau e acaba por se confundir com o perispírito. Conforme o mundo em que é levado a viver, o espírito reveste um invólucro apropriado à natureza desse mundo. Bom, nós vivemos aqui na Terra, nós temos um corpo físico grosseiro, claro, ainda, mas já foi muito mais do que é hoje. Basta a gente ver nas histórias antigas, em formatos da humanidade, né? Aí nós vamos vendo que há um certo aprimoramento na matéria, sim, cada vez mais. Porém, quando nós vamos nos tornando cada vez mais evoluído, essa matéria pesada ao qual nós ainda estamos atrelados, ela vai se diminuindo de uma certa forma, que ele vai ficando cada vez mais fluídico, assim como chegando até se confundir com o perispírito, como disse agora mesmo a resposta. Mas para isso cabe a nós buscarmos uma evolução, e buscarmos essa evolução com trabalho, com amor, com fraternidade, né? A questão é simples, parece, não tanto, mas se nós observarmos, nós como espíritos, nós estamos caminhando. Tem muitas coisas que nós fazemos hoje que há 30 anos atrás, ou o contrário, eu faria 30 anos atrás que hoje eu não faço mais. Muitas coisas. Então significa que de alguma forma estou evoluindo. Talvez não como deveria, mas a gente dá passinhos de formiga, né? Sobe um degrauzinho, que é uma gilete, né? De um degrau para outro, como eu sempre falo, né? E assim nós vamos caminhando. Aí tem uma outra pergunta na parte da necessidade da encarnação. A pergunta é a seguinte: é um castigo a encarnação e somente os espíritos culpados estão sujeitos a sofrê-la? A resposta: a passagem dos espíritos pela vida corpórea é necessária para que eles, né, possam cumprir, por meio de uma ação material, os desígnios cuja execução Deus lhe confia. É-lhes necessária a bem deles, visto que a atividade que são obrigados a exercer lhes auxilia o desenvolvimento da inteligência. Sendo soberanamente justo, Deus tem a distribuir tudo igualmente por todos os seus filhos. Assim é que estabeleceu
para todos o mesmo ponto de partida e a mesma aptidão, e as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de proceder. Bom, para todos nós, sem exceção, Deus deu o mesmo ponto de partida. Quando nós surgimos como espíritos, como um ser pensante, e ali começamos as nossas primeiras jornadas no corpo físico, mas já passamos anteriormente os outros anteriores reinos, né? Que é o mineral, o vegetal, o animal, e aí caminhamos para o hominal, que estamos ainda nessa fase. A questão é muito clara. Se nós tivermos todos o mesmo ponto de partida, todos nós temos a mesma oportunidade de evolução. Basta nós trabalharmos para isso. E as aptidões, todos nós temos condições de crescer, moral e intelectual. A cada encarnação nós crescemos um pouco intelectualmente. Aprendemos numa encarnação um exemplo, a arte. Na outra podemos aprender um pouco mais da medicina e deixar a arte de lado. Em outra acabamos aprendendo outras habilidades, como física, como matemática, mas sempre, em cada encarnação, nós vamos melhorando intelectualmente. Mas, para que nós possamos atingir o ápice da reencarnação, de todas as reencarnações, e atingir uma condição de espíritos puro, necessita que nós cresçamos e evoluímos moralmente. Certo? Porque podemos ser inteligentes, ter uma capacidade intelectual enorme, mas se não tivermos humildade, amor, se nós não tivermos fraternidade, aceitação e compreensão de tudo aquilo que nós passamos e fazemos os outros passarem, de nada adianta. É necessário que nós, além de evoluirmos intelectualmente, possamos evoluir moralmente. Aí tem uma pergunta: o espírito sempre reencarna no mesmo sexo? Essa é uma questão que muitas vezes as pessoas até têm curiosidade em saber. A resposta é assim, não. Pois o espírito necessita vivenciar as experiências específicas aos dois sexos, como aprendizado para o seu aprimoramento moral e intelectual. Bom, então nós temos que reencarnar nos dois sexos. Em que momento isso se dá? Em que momento reencarnamos num corpo físico masculino e outra no feminino? Bom, a escolha de cada sexo depende da prova ou expiação que se deve passar. Então dependendo da prova e expiação, vai ser a nossa condição, correto? E continuando, às vezes vives diversas vidas com o mesmo sexo, para só depois situar-se em outro campo da sexualidade. Também não é correto o pensamento de que a homossexualidade é produto da mudança de sexo do espírito ante a sua encarnação. Então, quer dizer, a homossexualidade não quer dizer que é uma tendência de uma encarnação passada. Nada a ver, certo? A questão é que, se a gente começa a analisar, vamos fazer um paralelo aqui. Se a gente observar dentro de uma casa espírita, a gente consegue perceber, hoje tem mudado muito isso, mas a maioria dos médios que trabalham na psicofonia, por exemplo, são do sexo feminino. Alguma coisa deve ter relação. Eu, Ezequiel, acredito de uma certa forma que a tendência da mulher evoluir um pouco mais através do coração, do amor, da dedicação, ela é maior muitas vezes do que o homem, porque o homem muitas vezes ele tem umas atitudes brutas por um bom período, até que chega um momento em que ele vai mudando. E essa questão é muito clara com relação à razão e à emoção.
Se a mulher coloca a emoção, é um período em que ela está aprendendo a amar fraternalmente mais as pessoas. E no caso, o homem, ele tem também a sua, vamos dizer assim, uma questão, a brutalidade, né? Que parece ser cerrada com o corpo físico, mas não é do espírito. Por quê? Por que eu não posso estar no corpo físico de um homem e usar a emoção, usar o coração? Por que não? Nós temos que aprender a amar e respeitar, independente da sexualidade de cada um. Essa é a realidade, né? Bom, e com relação à homossexualidade, quando ele fala que não tem nada a ver, nós podemos analisar o seguinte. Tem um trecho que diz o seguinte: o homossexual é um ser em desequilíbrio moral ou vivencia uma vida resgatando um passado delituoso. Nós sempre não falamos que a doutrina nos ensina a amar e respeitar a condição de cada um? É no sentido, porque quem de nós podemos apontar falha no outro? Nenhum de nós, porque nós ainda somos muito, muito falhos. Nós ainda estamos trabalhando o nosso íntimo para melhorarmos o nosso interior. Então não tem como dizer esse está certo, aquele está errado, porque para isso, se a gente fizer desta forma, significa que nós estamos nos colocando como padrão. E quem somos nós para acharmos que somos padrão de alguma coisa? Será que eu que estou certo e o meu vizinho, o meu irmão está errado? Como que nós podemos avaliar isso? Não é verdade? A reencarnação acaba nos mostrando isso. Seguindo um pouco, tem uma outra pergunta: por que não nos lembramos das nossas vidas passadas? Bom, isso é importante. Muitas pessoas perguntam isso, né? Aí a resposta: o esquecimento temporário das vidas passadas é uma necessidade. Não devemos nos lembrar das vidas passadas enquanto estamos encarnados. E nisso está a sabedoria de Deus. Se lembrássemos do mal que fizemos que fizemos, ou dos sofrimentos que passamos, dos inimigos que nos prejudicaram, daqueles que nós prejudicamos, não teríamos condições de viver entre eles atualmente. Vamos imaginar que, de uma certa forma, um jovem encontra uma garota e ele tem essa possibilidade de olhar nessa pessoa, nessa jovem também, e perceber que ela é um desafeto do passado. Porém, como uma necessidade reencarnatória dos dois, o próprio plano de reencarnação estava programado para que os dois se encontrassem, para que os dois sentissem aquela química que é muito falada, para que eles se apaixonassem e pudessem casar mais tarde, constituir família e viver em harmonia, para que aprendam a amar o outro com o passar do tempo, de uma encarnação como marido e mulher. Mas o jovem, ao encontrar com essa moça, ele consegue ter flashes de sua vida passada e onde ele teve alguma divergência com aquela jovem. Não vai acontecer. Eles não vão se encontrar para se casarem. Pode se encontrar para uma discussão, para qualquer outra coisa, menos para constituir uma família e muitas vezes trazer outros espíritos que eles mesmos desvirtuaram no passado, em outras encarnações. O meu pai sempre falava que ele se encontrou com a Dorvalina, casaram, e aí todos aqueles filhos que vieram reencarnar no lar dele eram desafetos do passado, né, na sua grande maioria, e ele tinha que recolher todos
aqueles caboclos lá no seu lar. E ele fez um bom trabalho, eu posso garantir isso daí, né? Porque pelo menos no meu ponto de vista e o que eu sinto com relação aos meus irmãos, tem crescido cada vez mais o respeito, o amor, o carinho por todos eles. Bom, seguindo, tem uma parte que fala assim, ó: pois muitas vezes os inimigos do passado hoje são nossos filhos, irmãos, pais, amigos que presentemente se encontram junto de nós para a reconciliação. Por isso, a reencarnação é uma bênção de Deus para os seus filhos. Então, nós precisamos observar esta condição. E uma outra pergunta: qual o tempo que separa as reencarnações? Ou seja, de quanto em quanto tempo o espírito fica na erraticidade, né? Aquele tempo que ele passa de uma encarnação para outra. E quanto tempo seria isso? A resposta é assim: não há tempo definido, pois depende da necessidade do espírito em depurar-se, expandindo seus conhecimentos intelectuais e morais, passando por provas e expiações. Quanto mais endividado com a lei de Deus, menos tempo permanece o espírito no mundo espiritual. Digamos que aqui seja o local onde se pagam as contas e se conseguem novas oportunidades de crédito. É aquele carro que a gente compra com 60, um carnezinho dessa grossura assim, ó, 60 ou mais, né? Tem até mais prestações, e vai pagando mês a mês, né? Muitas vezes nós temos necessidade de aguardar um período longo na erraticidade para que nós possamos nos preparar para retornar ao corpo físico, e aí sim, no corpo físico, conseguir resgatar os nossos deveres, nossas dívidas com os nossos irmãos. E muitas vezes, para que nós possamos resgatar com determinado espírito, e aquele espírito ainda está encarnado, vai demorar um tempo para ele desencarnar, há que esperar um pouco também. E sem contar as necessidades de falta de conhecimento, de brutalidade, que muitas vezes nós acabamos ficando no umbral, ou por determinada situação. Alguns casos onde o suicida, né, também passa muito tempo se preparando para o retorno, e tem aqueles casos mais rápidos. Mas quando se fala de uma reencarnação compulsória, ou seja, desencarna e já reencarna logo, não vamos pensar desta forma, porque é um pouco complicado e difícil. Pode acontecer sim em planos superiores, onde o espírito, a parte material já não é tão material, é muito mais próxima do perispírito, que é um semimaterial. Então as dificuldades de retorno ao corpo físico, tão pesado quanto ao nosso, já não é tanto dificultoso, porque muitas vezes se passa por uma dificuldade muito grande para retornar ao corpo físico, dependendo da necessidade de cada um. E muitos às vezes não querem retornar. Aí sim, quando não quer retornar por uma necessidade, a espiritualidade conduz a esse reencarne para que possa dar prosseguimento à sua evolução. E a partir de qual momento é considerado o surgimento do ser humano? Fecundação, do surgimento do sistema nervoso ou do nascimento? Em que momento é que se pode concluir, né? Em que momento nós podemos considerar que houve a ligação entre o espírito e o corpo? A resposta é: a partir da fecundação já existe a ligação da alma com o corpo, embora a concretização da reencarnação se dê apenas no nascimento.
O espírito se liga ao corpo que lhe dará vida física desde o instante da concepção por um laço fluídico e entra em uma fase que Allan Kardec chamou de perturbação, ou seja, ele vai perdendo a plenitude de sua consciência à medida que a gravidez avança, como se tivesse adormecido. A questão é que quando um espírito, por isso que a doutrina espírita é contra e se posiciona firmemente com relação ao aborto. Nós não podemos concordar com o aborto jamais. Um espírito, ele se liga já a partir da fecundação. Desde que se haja ali o início de um embrião, o feto, já tem um espírito ligado àquilo. Exatamente no momento da fecundação. Como diz o livro do Evangelho segundo o Espiritismo, né, e outras matérias também voltadas à doutrina espírita. Então, se a vida não pode ser interrompida, se for interrompida, é crime. Precisamos tomar muito cuidado com relação a isso. Ah, mas a coitadinha engravidou porque foi estuprada. A condição daquele espírito de vir, de reencarnar, era daquela forma. Talvez a necessidade dele fosse tão grande de reencarnar e daquela mãe recebê-lo também, a necessidade de ambos tão grande, que se fosse para esperar por uma situação normal pudesse demorar muito, e acontecendo desta forma, o espírito já está lá. É uma ligação entre aqueles dois seres para que ambos possam resgatar as suas dívidas do pretérito. Não importa. Ah, mas segundo os médicos foi constatado que o corpo tem uma deformidade. E então vamos fazer lá um aborto. Também é crime. Por quê? O espírito, quando ele se liga ao corpo físico, ele vem para a Terra ansioso para poder resgatar o que faltava. E aquela provação pela qual ele teria que passar 5 dias, 10 dias, 1 ano, 10 anos, 20 anos, 50 anos, era o que ele precisava para concluir suas provações e se libertar de uma condição de elevação difícil, para que ele pudesse concluir essa trajetória. E aí, quando é interrompida por um aborto, você tirou a oportunidade daquele espírito de um resgate. Então, cabe a nós não querermos interferir na lei de Deus. Deixe que venha e vamos lutar juntos para que nessa encarnação todos possamos aprender juntos. Tem uma indicação também nesse pedaço que fala assim, ele está sugerindo, né, a questão 344 até a 360 do Livro dos Espíritos para compreender melhor essa colocação com relação ao aborto. Bom, convido a todos então nesse instante para o encerramento, possamos fechar os nossos olhos, vibrar ao nosso planeta, todas as pessoas que passam por provações difíceis neste momento, que a paz do Divino Mestre possa se espalhar a cada recanto de dor, de lágrima, que possa chegar às celas frias, aos nossos irmãos esquecidos nos asilos e orfanatos, também nos umbrais, no Vale dos Suicidas, as câmaras de retificação, que a paz de Deus, a paz do Mestre Jesus e dos bons espíritos possa envolver a cada lar e a cada irmão que se encontra em dificuldade por essa doença, ou podemos dizer, pelo Covid-19, que possamos ter força e coragem para vencer e na certeza que nós vamos vencer. Muito obrigado, Senhor, obrigado, Jesus, que a paz permaneça em nossos corações, que assim seja.
Muito obrigado a todos. Fiquem na paz do Mestre Jesus.